pessoal, bom dia! A gente está aqui em mais uma quinta pastoral, um momento em que semanalmente a equipe pastoral tem compartilhado com a comunidade CEL, a comunidade do estudante universitário, uma reflexão um pouquinho mais aprofundada, mais alargada das pastorais diárias que têm sido escritas pelos membros da nossa comunidade diariamente dentro do nosso grupo de WhatsApp. E essa é uma forma da gente aprofundar um pouquinho, conversar um pouco mais. Eu hoje vim aqui no fundo da Casa Céu para pegar sol. Eu não sei como é que vocês estão aí. Eu tenho tremido de frio e não é exagero. E imagino que em lugares as pessoas estejam com muito mais frio e pessoas que não têm talvez até o abrigo ou o agasalho estejam também em situação muito pior do que a gente. Então fica já o convite para a gente abrir os nossos braços, abrir as nossas finanças para que essas pessoas possam ser abençoadas também nesse período que está entrando de muito frio. E também o desejo que esse vídeo entre com um pouco de calor no seu dia, na sua vida, na sua semana, que possa aquecer um pouco o seu coração, tá bem? Eu vou ler uma pastoral que foi escrita pelo Gesiel, que é assim, o meu desejo quando eu vi esse texto escrito dele, eu só queria ler o texto e encerrar o vídeo, porque tá mais bela a poesia. Então eu vou partilhar com vocês a leitura do texto e logo em seguida a gente aprofunda um pouco a reflexão. Então eu vou convidar para a leitura. Ele diz assim, ele usa um trecho de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8, e nesse trecho da Bíblia está escrito o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. E a partir desse pequeno trecho, ele discorre o seguinte, vamos lá. O trecho acima nos relembra o nosso desafio e tarefa principal. Amar é a regra número 0 da vida cristã. Devemos amar a Deus, acima de tudo, e ao nosso próximo, como amamos a nós mesmos. Se amar meu próximo é um dever para mim, isso não pode depender de quem seja o meu próximo. Também não deve depender de como eu me sinto hoje, nem como eu me sinto com respeito a ele, nem como o meu próximo age. Como cristãos, entendemos que devemos amar do mesmo modo como Deus mesmo nos amou, sem considerar que éramos tão pecadores. Por esse motivo, amar é uma tarefa urgente para nós. Parece que o raciocínio de Pedro é o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, não temos tempo a perder. Devemos amar como se não houvesse amanhã, e não porque não temos esperança no amanhã, e sim porque amar deve ser o nosso imperativo para hoje. Não devemos postergar essa tarefa. Não sabemos quanto tempo teremos para amar. Amar é nossa prioridade número 0. Amar tem consequências na vida das pessoas. E uma das consequências é que, quando amamos, pecados são encobertos. Quando amo, aquilo que oramos, na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, se torna uma realidade. Talvez não pensemos sempre sobre isso, mas a verdade é que o próprio amor de Deus é derramado sobre nós e sobre as pessoas de forma especial quando perdoamos. Perdoar nos liberta, amar nos liberta. Assim, devemos ser agentes da restauração que Deus está fazendo no mundo. Isso é um dever para hoje, pois o amor que depositamos hoje pode ter consequências eternas. Gente, que texto! No momento em que eu li, ele já penetrou profundo no meu coração e em diversas coisas que eu tenho tido como um desafio pessoal e diário para exercer durante esse isolamento, durante essa quarentena, entender de fato o que é esse exercício do amor, entender o que significa dizer que o próprio Deus é amor. São frases e colocações tão simples, mas que representam e implicam em sabedorias muito grandes e desafios enormes para o nosso agir, para o nosso modo de se colocar no mundo, de se relacionar com as pessoas. E eu gostaria de ressaltar alguns temas, alguns tópicos do texto. Primeiramente, essa perspectiva de que é um desafio, essa ordenança que a gente recebe de Deus, essa orientação tão clara de que nós devemos amar o nosso próximo. Ele coloca uma régua, uma medida para essas coisas, ele coloca a medida de Cristo, de certa forma, que a forma de demonstrar isso foi se entregando por inteiro numa cruz. Eu não sei o que Jesus estava sentindo ali, eu nem especulo
entendeu o que ele estava sentindo? Porque, no mínimo, dor ele estava sentindo, humilhação ele estava sentindo, mas o amor naquele momento não era um sentimento. E é esse amor que a gente é convidado a viver e a praticar. É um amor de exercício, é um amor que se manifesta. O amor é o que o amor faz, o amor é a forma de se estar com o outro. Nesse sentido, sim, isso é um desafio. A nossa natureza humana não é naturalmente inclinada a isso. Naturalmente nós somos inclinados para estar distantes de Deus. E é isso que representa entender que Deus é fiel e que o compromisso dele na cruz, a fidelidade dele, se derrama em cima das nossas vidas todos os dias. E aí é por isso que existe uma orientação para amar como Deus ama. É algo tão grande, mas que em prática é tão simples. Porque se a gente for olhar pra gente mesmo, eu pelo menos não vou colocar mais ninguém na roda. Todas as noites antes de dormir, quando eu olho eu mesma lá dentro, eu sei quão podre é a pessoa que Deus ama. Eu sei o que tem aqui dentro e que mesmo com todas essas coisas Deus ama. E é assim que eu sou chamada a amar as outras pessoas. Isso leva a outro ponto que eu quero destacar do texto. Existem 3 coisas aqui que são colocadas como não dependência do amor. O amor não condiciona com essas coisas. Uma delas é, não depende de quem é o meu próximo. A orientação é, ame ao seu próximo como ama a si mesmo. Não tem seletividade. Aqui, talvez essa frase diga que você fizesse uma fila indiana, com pessoas em ordem, da primeira pessoa que você quer ter por perto e amar e abraçar, e lá na outra ponta dessa fila indiana, mas imagina assim, toda a humanidade nessa fila indiana. Aí você vai pondo em ordem. Primeiro vem a minha família, depois vem os meus amigos, aí depois lá no fundo entram as pessoas que são meus colegas, que eu tolero, tem pessoal, irmão da igreja que tipo, é mais ou menos assim, você põe mais pro fim da fila, vai pondo o restante da sua nação, vai pondo as outras nações, vai pondo aquele grupo político que você não gosta tanto, vai fazendo uma fila, vai fazendo, na sua ordem de prioridade. O que Deus está dizendo é, começa pelo fim, começa pelo meio, começa de qualquer lugar, porque não tem ordem de prioridade. Esse amor não é seletivo. Então você vai amar a todos. Então essa é a primeira condição. A segunda é que não depende de como eu me sinto. Eu não preciso acordar sentindo vontade de sorrir para alguém, porque o amor não é sobre isso. O amor é tratar o outro com dignidade, com a dignidade que ele é, não é que ele merece. E aí, então, nesse sentido, a gente pode pensar mais no amor como um compromisso do que um sentimento. Porque aí, quando eu acordar e eu não sentir vontade de tratar alguém bem, quando eu acordar e não sentir vontade de ver alguém vivo, eu jamais vou infringir o compromisso de tratar essa pessoa bem, independente do que esteja sentindo. E aí a terceira coisa é que não depende do que o outro faz. Então não é um amor recíproco, não é uma atitude recíproca. Não é sobre espere alguém te tratar bem para você tratar bem outra pessoa. Espere alguém te tratar com dignidade para tratar outra pessoa com dignidade. Muito pelo contrário, é uma ordem para você, uma ordem para mim, que começa na nossa ação, começa na nossa atitude. Então quando a gente diz assim, tem dificuldade de tratar outra pessoa bem porque ela não me trata, sinto muito, hora de você respirar fundo, lembrar do compromisso que você assumiu com Deus, e se você ainda não assumiu esse compromisso, fica aqui mais que o convite de fazer esse ato, esse exercício, independente do que a outra pessoa faça. E é por isso que sim, é um desafio, não tô aqui dizendo que é fácil, que a gente vai fazer isso sorrindo, ai Deus, que coisa maravilhosa de fazer, mas assim, Jesus fez algo muito maravilhoso por nós. E não foi com um sorriso no rosto. Então é esse amor que a gente é convidado a viver também. Mais um ponto do que a gente tem aqui. Vamos ver. Sim. Bom, aqui também fala sobre ser uma tarefa urgente. E tarefa a gente costuma escalonar, né? A gente faz uma lista de tarefas, a gente decide qual que a gente vai fazer primeiro. Por exemplo, eu preciso estender roupa no varal, eu preciso lavar roupa. Não faz sentido estender a roupa antes de lavá-la. A gente aprende parâmetros do que deve ser feito primeiro. Nesse sentido, o parâmetro aqui apresentado aqui, o exercício do amor, é algo mais do que urgente. E aqui nesse texto está de uma forma lindamente explicado por quê. Pequenos atos desse amor é como o próprio Deus estando presente na vida das outras pessoas. É o reino de Deus, é a família de Deus sendo estendida para pessoas que possivelmente nunca tiveram essa oportunidade antes. Não quero ser eu, espero que não seja você, que barre uma forma de amor e de cuidado com outras pessoas. A gente está vivendo um tempo de extremas fragilidades, onde desastres sociais estão ficando escancarados, pessoas com fome, pessoas nesse momento, como eu falei no início, com frio.
E como é que você pode estender um braço de amor para ela nesse momento, para todas essas pessoas? De que forma? Às vezes é de fato com a sua profissão, às vezes é utilizando o tempo livre que você está tendo agora, caso você esteja tendo. Repensando de que forma você tem se colocado entre os seus amigos, quem você é no seu grupo de WhatsApp, que pessoa, qual é a imagem que você constrói. Você tem carregado a imagem de Cristo com você? Você tem sido para as pessoas esse lugar de auxílio, um lugar de benevolência, um lugar de paciência, um lugar de esperança? As pessoas têm conseguido enxergar isso em você? Eu espero de coração que você esteja conseguindo exercer esse exercício mesmo. E caso você não esteja conseguindo, mas esteja precisando disso, esteja em volta de pessoas que buscam viver dessa maneira. Isso significa que a gente vai ampliando a nossa família, a gente vai colocando dentro do nosso círculo de convívio aqueles que nos ajudam a vestir essa máscara de Cristo, que é uma máscara tão linda, como C.S. Lewis fala, é o divino fingimento. Nós reconhecemos que somos seres humanos que não conseguem ser dessa forma, mas teve um ser humano que era ao mesmo tempo ser humano e Deus, 100% homem, 100% Deus, e a gente veste essa máscara à medida que o Espírito Santo nos transforma em quem Ele é. Isso é coisa linda da obra de Deus. E, por fim, e essa é a parte que mais me marcou desse texto, e é assim que eu quero concluir, eu vou só reler o trecho, que é: perdoar nos liberta, porque quer dizer que toda essa forma de amor vai cobrir coisas que nos machucavam antes. E esse perdão é desistir de coisas que te incomodam. Desista de coisas que te incomodem. Perdoem de fato. Entreguem para Deus as situações que a gente já sabe que não nos dizem respeito, que nos machucam, nos magoam. Abram realmente isso com Deus. E à medida que o amor de Deus é derramado em nós conseguimos derramar isso nas pessoas também. E uma vez que perdoar nos liberta, amar nos liberta. Isso é um dever para hoje, pois o amor que depositamos hoje pode ter consequências eternas. E é com esse fim que eu queria deixar o que a gente está fazendo agora. Seja bom ou ruim, as consequências são eternas. Isso é muito grande para a gente resolver não ouvir. E eu quero encerrar, assim como o texto lembrou, com a oração que o Senhor nos ensinou a fazer. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus os acompanhe nesse final da semana, que você possa estender o braço de amor para quem está perto de você. Tamo junto.